E aí, pessoal, boa noite a todos. A você que já está entrando aqui na live, muito obrigado pela sua audiência. E hoje vamos dar continuidade à nossa série de lives em comemoração aos 10 anos do Alegria Grupo de Arte e Cultura. Nós estamos muito felizes de você que já está aqui com a gente. Nessa noite nós temos convidados especiais. São pessoas que elas estiveram, né, no projeto, passaram e tem algo tão legal para nos dizer das suas experiências, né, nesses 10 anos aí, nesses anos que eles estiveram, e tem algo muito legal para nos dizer, revelar impressões. Temos como convidada nessa noite a artista Bricinha Reis. Nós temos também a atriz e produtora cultural Laure Gitana e o cineasta e ator Elton Barbosa. E aí eu vou esperar agora a Bricinha Reis solicitar para a gente entrar ao vivo e começar essas nossas entrevistas, esse momento especial, né? E muito obrigado você que está entrando agora aqui na Live da Alegria. Isso aqui existe porque você nos acompanha. Vamos lá. O Davidson já solicitou. Vamos Então, você que quer também ser um mantenedor desse projeto, você pode estar acessando as nossas contas, saber mais como ajudar, olhando nossas redes sociais. Oi, Davidson. Olá, pessoal. Mais uma live, estamos aqui. Estou ansioso para falar com os convidados. Sejam bem-vindos todos que já estão na live de 10 anos de comemoração do Alegria, esse projeto que tem crescido ano após ano, que tem alcançado muitas comunidades. Antigamente era só a comunidade da Compensa, lembra, gente? Era somente ali um projeto que a gente não sabia que ia tomar uma dimensão maior como está hoje, né? Então, estamos atingindo aí diversas comunidades dentro de Manaus, né? E estamos indo para fora de Manaus aos poucos também, alcançando aí muitas pessoas através da arte que o Alegria tem, que o Norte tem. Olha, já entrou! Oi, Oi, Fabrícia! finalmente. Saudades! Olá, Bricinha, Boa seja noite. bem-vinda à nossa live de hoje. Obrigada pelo convite, viu? Nós te Por nada. agradecemos, é maravilhoso ter você conosco. Para a gente lembrar, essa noite é uma noite de recordação, é uma noite de alegria, né? Como diz a Alice, esse grupo só é alegria. Só é alegria. E conta para nós, Bricinha, você esteve no período de 2012 para 2013, certo? Me ajuda a lembrar, né? São aí 10 anos, 2012, é, né? 2012. Nós tivemos apresentações, né, na escola, na igreja. Foi tudo de bom, foi tudo maravilhoso eu no lembro tempo que que Teatro Alegria, né? isso, Isso, o nome ainda era Teatro Alegria, não era Alegria, né? Com dois L's e não. H no final. E como é que partiu, Bricinha, esse contato com o grupo? Como é que a gente fez essa amizade, né? Porque tudo foi através de uma amizade, mas como é que foi isso? Você lembra? Lembro. O Vitor já conhecia por fora através do esporte, né, Vitor? A gente Ah, gente, eu praticava o fui mesmo lutador esporte, já. então a gente já conhecia através do esporte. Aí já vim conhecer através do projeto Tinha Sai na Compensa, né? No tempo que teve aquele projeto lá na Associação dos Moradores. Aí foi onde a gente se encontrou, onde a gente se conheceu, tudo começou. Começou teatro, começou amizade, amizade verdadeira. E hoje é só Verdade. saudade. Porque a nossa amizade começou falsa, né, Fabrício?
Fabrício, que a gente era, como é que é? Rivais, Rival. né? De academia, rivais. Te cortava Amigo um de outro, né? E isso é muito legal. Então, a arte, ela proporcionou esses encontros, né? Eu, a Bricinha, o Deison. Foi a parte... Então, assim, eu conheci a Bricinha, não foi através do teatro, foi através da experiência do cinema já, né? Então, assim, a Bricinha já era lançada já no cinema, né? E tem uma diferença aí, quem é da área sabe. Então, assim, a gente fez um curta junto, inclusive, né, Bricinha? Era o dia D. O Deus também estava no curto, só que eu e a Bricinha Eu éramos um lembrei só, casal, né? quando tu falou dos curtas, eu comecei a rir aqui, porque a gente teve tantos episódios legais, né, dos curtas-metragens. Verdade. Aí foi na época do pessoal daquele projeto do CSI, né, Compensa. Foi nessa época aí que a Fabrícia, que eu conheci a Fabrícia, inclusive, também. Nesse projeto aí que a gente se deu muito bem, né, que a gente se encontrou na arte. Teve uma época que a gente estudou junto também, no Elda Biton, no Paretão, né? Aí daí começou a surgir várias coisas, né? Eu lembro, eu vou citar um personagem que a Fabrícia fez na época, que para mim foi uma evolução, né? Que a gente colocou ela para fazer, eu não lembro como é que foi a situação, mas eu falei assim, Vitor, ela tem que ser esse personagem, Eu né? lembro, eu Um sei por quê. personagem que... Hã? Eu sei por quê. Até comentei com ela uns dias atrás. É, Eu disse assim. mas aí eu falei assim, até então eu falei assim, porque isso vai ser uma quebra eu vou falar assim em outras palavras, na época eu usei outras, né? Mas vai ser uma quebra de imagem do machismo, né? Das pessoas que atribuem aquele personagem somente a um sexo que é homem, né? E tal, isso, aquilo, outro. Então isso vai ser uma quebra de tabu, né? Dentro desse local que a gente vai se apresentar. E foi quando a Bricinha interpretou o que a gente chamou na época de Espírito Santo, né? Dentro de uma peça evangélica, na época gospel, da igreja cristã. E a gente apresentou e a Fabrícia interpretou como mulher, né? Aquilo dentro da igreja. Na época a gente foi muito julgado, né? Assim, as pessoas apontaram bastante também por esse personagem, porque a peça, o roteiro em si, era muito impactante. O personagem que eu fazia, né, Fabrícia? Eu fazia o personagem que falava muitas coisas de confronto, né, para aquela religião. E aí a gente foi e colocou a Fabrícia para fazer isso. E a Fabrícia ficou. Eu lembro que ela ficou um pouco insegura, mas só que quando aconteceu a peça, ela simplesmente foi e aconteceu junto, né? Ela fez e foi muito bom a interpretação ali que ela fez, né? Ela entregou a proposta do personagem, eu achei perfeito. A gente tem fotos e registros, inclusive, até hoje disso. Então, assim, a Fabrícia, ela fez uma evolução no teatro, nessa peça do Alegria, né? Na Foi época. mesmo. Então, ela foi fundamental para essa peça. E teve outros personagens também que ela fez. Fabrício, o que que tu sentiu assim na época? A gente não chegou a conversar tanto na época sobre esse personagem nessa igreja lá, nessa apresentação que a gente colocou você para ser esse personagem. Mas conta pra gente assim o que que tu sentiu quando tu entrou, né, em cena, né, nessa parte que as pessoas começaram a olhar assim, como assim, né? Até pelo estilo de figurino que a Fabrícia usou na época também, que era bem confrontador, né, para esse tipo de personagem. Conta pra gente um pouco. Eu fiquei, no início, eu fiquei nervosa, mas depois vi que tinha que esquecer o nervosismo, tinha que incorporar ali, tinha que fazer o meu papel e o nervosismo foi passando e quando eu me dei conta eu já estava totalmente envolvida em fazer, esqueci os olhares, esqueci o que as pessoas estavam pensando, eu já estava ali incorporada no que eu tinha que fazer, entendeu? Aí parecia que eu já estava vivendo ali a realidade, então passou ali um nervosismo e já foi só mesmo a interpretação, passando aquela coisa.
foi aquilo que todo mundo ficou meio assim no começo, aí no final foi aplausos, todo mundo gostou, todo mundo agradeceu, entendeu? Aí foi maravilhoso, né? Teve também a participação da Selma, da Alessandra, da Gabi, né? A Vitória também foi. Teve, foi. Foi A Vitória maravilhoso. fez o personagem super cômico. Então, assim, foi bem realmente difícil falar desse tipo de personagem na época que a gente colocou para Fabrícia interpretar, né, Vitor? Porque, assim, é um personagem, como eu poderia dizer, que é Que muito, acho ele, que, abstrato, né? Que não tem não tem uma coisa que eu poderia dizer assim, você vai interpretar o Vitor. O Vitor tem trejeitos, o Vitor ele tem uma identidade, uma coisa. Não, a gente deu para Fabrícia interpretar e colocar o que ela conseguia imaginar para aquele personagem, né? Porque nem a gente na época sabia também direito assim sobre como que ela deveria agir. A gente deu uma direção, né? Mas assim, ela se saiu muito bem, né? Ela trouxe na época na mão dela o que significava uma vitória para aquele personagem que tinha passado por tantas coisas, né? Uma de formação de escola, né? Eu esqueci o nome daquele Canudo. tubo. É o É, o canudo de de formação. Isso, algo desse tipo que simbolizava uma mudança de vida, de tempo, de tudo para aquela família que estava passando, né? Então foi muito bom, impactante. Assim, no final, como a Fabrícia falou, teve os aplausos de pessoas. Teve outras pessoas que levantaram e foram embora, né, no meio da peça, que não aceitaram, né, pela história, pelos personagens, tudo também na época, né? Que impactou bastante esse roteiro, esse teatro. E teve um personagem também que a Fabrícia fez, que o Alegria no início, ele até hoje, né? Mas ele já se iniciou com envolvimento nas escolas, né? Nós tínhamos muitos projetos e roteiros para as escolas, né? E a Fabrícia estava nesses projetos também do início lá, que era Alice e o Livro Falante, que é um roteiro que a gente desenvolveu, né, diretamente para escolas mesmo, né, para pessoas, para alunos, incentivo à leitura, né, e a Fabrícia fez o personagem principal, que era a Alice, né, a gente pegou a história de Alice no País das Maravilhas e a gente reescreveu, né, colocando a Alice e o livro falante. Oi? É uma adaptação, né, da literatura Isso, uma de... adaptação, um remake, galera. Remake não, uma adaptação. E a gente fez e a Fabrícia ganhou o papel do personagem principal da peça, da trama toda, né? Que era a Alice, E tem né? um motivo também, rapidinho. Agora a gente vai entrar, né? Nesse motivo Ah, aí. Vamos falar tá. desse personagem que a Fabrícia fez. Quase eu digo no começo, é porque assim, foi tantas coisas que nós fizemos que eu estava já misturando as coisas, tá? Tá. O livro falante, Alice Livro Falante, a gente pensou, e o que vai fazer, Davidson? Olha, nós temos aqui a Bricinha, né? Que ela se destacou bem no Resgate dos Meus Sonhos. Ela poderia fazer Alice. Sabe por quê também? Pelo talento e porque ela era maravilhosa, né? E tinha um figurino também, né? Era um dos motivos também, foi muito legal. Porque ela tá loira, ela é loira. Olha só a imagem, né, que a gente construiu. Porque a gente queria algo bem próximo, na realidade, do personagem Alice no País das Maravilhas, né? A gente não queria tirar a identidade que pudesse esquecer. A gente queria que lembrasse também, né? Então a Fabrícia, ela tinha as características daquele personagem na época, né? Ela estava Exatamente. loira e ela tinha exatamente o figurino que o Vitor falou que esse foi os motivos da gente colocar ela também, né? Como a personagem. Aí, em todo o ensaio, e a gente não tinha dito isso pra ela, assim, ó, olha, tu vai manter teu cabelo. Porque eu não me preocupei, né? Tá, nos ensaios, tudo certo, aí tudo muito bem. Aí a apresentação era pela manhã, né? Isso era, não sei. A gente tinha ensaiado, ó, amanhã vamos se encontrar mais cedo, e aí a gente vem pra trocar de figurino, faz a maquiagem, e vamos lá. Pois bem, a Fabrícia aparece pra nós. E aparece de cabelo pintado, cabelo escuro.
Mas foi um impacto assim, sabe? Eu tava maquiando alguém, eu acho assim, quando eu olho, não, Quase me mata. pra mim mesmo, eu não acredito nisso. Eu não lembro nem o que eu falei, assim, não xinguei, não falei nada, eu falei assim, eu disfarcei muito bem, né? Mas Mas você ficou muito zangado, cara. Ficou muito foi. zangado comigo. Ai, Fabrícia. Feito o Ô, cartaz, bichinho. né? O cartaz com a minha foto, loira, mas eu até pedi tudo de preto. Foi. E foi incrível isso, né? Tipo, a gente tinha se preparado toda. Aí eu, meu Deus, não acredito nisso. Mas aí a gente tava tão focado que a gente não saiu do roteiro, a gente não desestabilizou, né? A gente tomou um susto, bem, né? A gente ficou assim, ai meu Deus, trocou, a gente fez uma propaganda toda e tal, a gente, né, tava prezando por a identidade daquele personagem, mas não foi. Como a gente sempre quis quebrar, né, padrões, então a Fabrícia quebrou mais uma vez o padrão de um personagem ali que tinha o cabelo loiro, né? Aconteceu, a gente não tinha planejado, mas foi muito bom, né? A gente conseguiu entregar, a gente fez 3 apresentações desse espetáculo, se eu não me engano, ou foi mais, não lembro, né? E Inclusive, inclusive a Laura Gitana, que daqui a pouco vai entrar com a gente, também estava nesse elenco. Ela fazia por, por, por um período, ela fez a Rainha de Copas, né? Também. Rainha de Copas, que foi perfeito, né? Que ela foi ali. A gente queria deixar. Então, a gente vai deixar para falar com ela, né? Essa parte assim também. Só para Que foi lembrar, maravilhoso, que foi em um fora período dos foi a padrões. Laura, e no outro período, a mesma personagem foi a Érica Gonçalves, que nós tivemos na entrevista passada, que também arrasou, também foi maravilhosa. Maravilhosa. Usávamos referências muito atuais, apesar da literatura de Alice ser assim bem rebuscada, né, Sim. antiga para as crianças, a gente tentou modernizar com canções pop, lembra disso? Eu Com lembro. paródias, né, que o Davidson é maravilhoso em criar as paródias, as melodias. Eu montei a paródia, eu escrevi uma letra da música, uma música, né? Eu escrevi uma música sobre o espetáculo e eu coloquei em cima da música da, da Tarja, uma cantora, né, gótica, e eu consegui colocar, eu não lembro qual eu usei a música, eu peguei o playback e a gente Eu cantei, colocou. inclusive. Foi, e a gente colocou no espetáculo, porque cada espetáculo sempre tinha uma música ali que eu compunha, né, pra a gente cantar sobre o espetáculo, e foi muito bom. Então a Fabrícia se marcou pra caramba nesses espetáculos, né, com a gente. Teve algum outro que a gente fez também, né, com a Fabrícia? Bom, o que eu tô lembrado é o resgate dos meus sonhos, né? Aí tava a Gabi, tava a Selma, né? Foi o livro Já, falante, né? já citava aí. Várias pessoas do curso de cinema, né? Participaram, né? Eu acho que foi muito legal. E o gostoso Sim, de tudo isso era os encontros, sabe? Era a troca de conhecimento, era sim. a vivência que cada um trazia. Tinha gente muita experiência com teatro, tinha experiência com cinema. Já tinha gente que tinha experiência muito com teatro e outros não, sabe? Então, assim, foi legal, foi gostoso trazer pessoas de outras realidades para dentro do cenário do teatro, né? Isso foi muito importante. Isso aqui trouxe impacto, né? E a gente leva para a vida. E acho que essa é a É pergunta que eu vou fazer verdade. para a Fabrícia, Fabricinha. Qual é o impacto que o Alegriar, que o teatro, nesse período todo trouxe para a sua vida, para a sua carreira profissional hoje em dia? Ah, coisas boas, só experiências maravilhosas pra cá, sabe? De 2012 pra cá, entendeu? A partir do momento que eu dei uma afastadinha aí do grupo de vocês, né? Desse grupo maravilhoso, continuei pela oficina de cinema, né? Com meu amigo Vander, nosso querido produtor maravilhoso, sabe? Que toda vez ele me fazia convite. Então, eu, sempre que eu podia, eu ia lá. Só que a distância, assim, me atrapalhou um pouquinho, né? Eu vim morar para Iranduba. Aí eu continuei pela oficina de cinema, mas
graças ao grupo, né? Ao grupo Alegria, que mesmo eu distante, eu fico acompanhando, né? Eu fico acompanhando de longe, acompanhando pela TV, pelos vídeos, pelo YouTube, pelo Instagram, aprendendo mais e mais de longe com a experiência maravilhosa de vocês, o carinho que vocês têm pelo público, o amor que vocês têm, entendeu? Vocês não agradam só as crianças, jovens, adolescentes, adultos. Vocês espalham esse amor por tudo quanto é canto. Eu só quero agradecer vocês por isso. É verdade, a gente sempre procurou mesmo atingir todos os públicos, né? Uma coisa que eu sempre falava com o Vitor, né? Eu falava, Vitor, a gente precisa alcançar a classe, né, geral, por conta de que, assim, as pessoas que sempre chamavam a gente, falavam, o Grupo Alegria, o Teatro Alegria, né? Pensa que é só infantil, né? Isso que a Fabrícia citou legal, me fez lembrar disso. Porque as pessoas pensam, vai ser uma peça de teatro infantil, ali, assim, assado e tal. Mas não, quando a gente chegava na época, né, com o Resgate dos Meus Sonhos, inclusive, foi uma quebra, porque as pessoas, o nome era tão, assim, alegre, tão feliz, vai ser de teatro alegria e tal, vai trazer uma peça ou é comédia, ou é isso, aquilo, outro, mas quando se iniciava o espetáculo, aquilo ali quebrava. Então eu sempre quis manter. Era uma peça muito pesada, né? Que a gente sempre estava ali procurando algo muito impactante, algo que fosse muito forte, né? Que chocasse, né? Ao mesmo tempo, o nome traz uma mensagem muito bonita, né? Que é algo muito bom de se viver, mas a gente também queria mostrar ali que a gente, né? Entregava as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é isso aí, gente. Olha, gente, a Alexia tá por aqui assistindo a gente. Oi, Alexia! Oi, Alexia, a Gabi, um abraço, hein, gente? Vocês foram muito importantes no início desse projeto, vocês estavam com a gente, né? A Alexia, a Gabi participaram com a gente dos espetáculos que a Fabrícia, que a gente conversou com a Fabrícia, né? No início a gente também se conheceu no mesmo lugar, né? Com a Gabi e a Alexia estavam participando dos projetos com a gente quando a gente se conheceu também de cinema, né? A oficina de cinema. Lá que iniciou e elas participaram no início com a gente, foi muito bom, foi muito marcante mesmo. Né? Tá registrada, a gente estava com elas, tem registro, é muito lindo assim quando a gente se pega às vezes olhando essas fotos. Né? A gente tem lembranças muito boas, muito engraçadas. Muito legal, gente, é isso aí. E esses começos são tão importantes, né? As primeiras pessoas que já estiveram, que passaram, que hoje levam para a vida, a ouvir da Fabrícia, da Bricinha, que ela leva para a vida, isso é muito legal. É atriz de cinema, né? Fez alguns curtas-metragens depois das peças de teatro. Para mim, eu fico muito contemplado em ouvir isso. Bricinha, muito obrigado pelas palavras, por esse momento que você está fazendo com a gente, isso é muito legal. Rapidinho. E a tua visão, que você já é mamãe, né? A mulher, mãe, tem família. Como é que estar nesse contexto, né? Como é que você fazia para equilibrar, né? Família, as artes, os ensaios? Graças a Deus, a minha família sempre me apoiou. Meu esposo, meus filhos. Inclusive, os meus filhos são fãs de vocês. A Letícia, o Pedro Mar. Beijo, aquele beijo. Trem da Alegria. É Trem da Alegria? Era o trenzinho da alegria que vocês faziam? Não lembro. A gente fazia trem também. O meu filho gosta de assistir. Tudo. É a minha filha, a Letícia, acompanhando tudo, inclusive cantar. Ela ama cantar. Falei com ela, um abraço pra ela. Fã de vocês. Então sempre tive o apoio deles, entendeu? E eu não tinha esse negócio de ter dificuldade. A minha dificuldade para fazer teatro, para fazer oficina de cinema, era somente a distância mesmo, porque apoio eu tinha, tanto da minha família em casa, como dos meus pais, dos meus irmãos, de vocês. Sempre tive apoio. Então, a minha dificuldade mais foi a distância mesmo, que
Cada um foi para um lado, aí eu vim É virando verdade, o trabalho, me ocupou um pouquinho, aí eu já vivia cansada. é Mas verdade. sempre tive apoio de todos. E até hoje eles Ai, ficam que bom. insistindo, falando. O meu esposo falou assim, continua com eles. Aí eu disse, pois é, né? Vou voltar com eles. Que falta de Pois convite não é, é. Bom, a você nunca situação vai saiu, né? Para começo de ser. conversa, nunca saiu. Férias. É. Mas a gente tá aí, né? Mesmo com a distância, o projeto continua mantido, né? Os projetos estão muito bons, né? Desenvolveu, evoluiu, né? A gente está contando aqui lembranças de um início, né? Do começo, que ali foi a coluna para o que a gente está aqui, chegou no resultado de hoje, para ser o que a gente é hoje, né? Vocês, mas o projeto continua lindo, né? E quando vocês quiserem estar com a gente, vocês podem estar, a gente está aí a todo vapor. E é isso, gente. Então é Obrigada, gente, isso. por tudo, viu? Continue Saudade, hein? esse amor, espalho para todo mundo. Continue dando esse carinho todo que vocês têm. Com vocês não tem dia ruim. Vocês enfrentam qualquer barreira, mesmo com a ajuda do Senhor Jesus, vocês enfrentam, vocês vão lá, vai dar certo. Porque se vocês disserem que com a ajuda de Deus dá certo mesmo, vocês não estão nem aí. Se não tiver patrocínio, vocês dão um jeito de vocês se revolam. Foi assim É, isso, né? A gente não tinha patrocínio, né? A gente teve na escola com alimentação, mas em outro canto a gente tinha que se juntar. E vocês sempre foram assim, é não tem verdade. deixar vocês para baixo, não. Vocês sempre estão lá em cima. Continuem assim, viu? E logo, logo eu vou estar aí com vocês. Obrigado. Ó, a Alexia está perguntando onde vocês estão e aonde é o projeto. A gente. Estou aqui nos Estados Unidos. Como fala? Eu não ouvi. Eu Como? estou nos Ela Estados disse que está nos Estados Unidos. Ah, tá. Os nossos estados estão unidos, Manaus, Iranduba. E Tem sim, uma sede, sim. Tem nós a sede, estamos né, Vitor? Vitor vai cedidos falar onde fica. aqui na Compensa, na rua 27 de novembro, número 36, bairro da Compensa, que é à frente ou ao lado do 8º DIP, 8ª SICOM. Então, assim, e aqui que a gente se organiza, tá? O nosso E é assunto. justamente onde acontece todos os anos o maior evento, né, sociocultural aí da Compensa, que é o Dia da Alegria, que esse ano vai ter novamente, né? A quinta edição, não, gente. A sétima ou é a sexta, não sei. Sétima, oitava, vamos já verificar esses Vai números. ter, e é onde exatamente fica a sede, nessa rua, né? Onde acontece esse evento maravilhoso, que a Fabrícia está intimada a estar nesse evento esse ano, hein? A Fabrícia, a Gabi, a Alexia, tá? Vocês todos estão intimadas, não estão convidadas. A dona Selma também. A Selma também, hein? Todos, Então todos, é todos. isso, gente. E eu quero agradecer mais uma vez a Bricinha Reis e todo o apoio da sua produção. Com certeza tem uma produção aí por trás disso aí. Eu joguei esse desafio para ela. Falei: olha, Bricinha, a gente vai fazer uma live de 10 anos. Pô, vamos embora lá com a gente. Ela: ai, Vitor, eu não sou de fazer live, isso é novo para mim. Algumas propostas de TikTok, ela me falando, né? Falei: não, vamos quebrar isso, vamos fazer. E você saiu assim 10-10, sabe? Saiu muito bem. E eu te Maravilhosa. agradeço demais. Obrigado, Fabrícia. Obrigada, gente. Tá? E até breve nós vamos estar junto aí. Obrigado mesmo pelo tempo que você dedicou aqui, né, nessa live com a gente, lembrando essas histórias maravilhosas que é a arte envolvida na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade. E obrigado mesmo, viu? Um abraço para ti, para tua família, para a cantora da família, né, que eu falei com ela, já mandei mensagem que ela continue nesse foco aí que ela vai conseguir. Beijão, hein? Beijo. Beijo. Muito obrigado, Bricinha. E não saiam da live, porque nós temos nosso próximo convidado, tá bom?
Mexer com ela daqui nos comentários. Tchau, gente. Obrigada pelo convite, Tchau. viu? Vamos lá. A Laure vai. Agora Maravilhoso, nós hein? temos a Laure, Gente. né? A Laure vai solicitar. Laure, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Que maravilhoso. Eita lá. Já solicitou. Laure já tá entrando. Vamos ter essa atriz aí maravilhosa com a gente. Oi, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Tô vendo sim. Ai, que ótimo. Nossa, quanto tempo. Quanto tempo! Laure, seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vinda à nossa live de 10 anos. E mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite das pessoas loucas, né? Que a gente é louco. E eu e a Laura, a gente fez um teste ali rapidinho. E é aquilo lá, Laura. Tem que projetar um pouquinho a voz pra gente tentar ouvir, mas vai dar certo. Eu também não tenho muita experiência em fazer live, essas coisas. Eu tava aqui pra aprender, né? Mas a gente vai conseguir. Vai sim. Eu tava vendo até ainda agora no computador as fotos das peças e eu fiquei, caramba, como a gente era jovem. Mudou, meu Deus. Ai. É verdade. Gente, a Laura é maravilhosa. Saudade de ti, Laura, hein? Muito mesmo. A gente fez tanta loucura, né, gente, nesse teatro da vida. A gente estava falando ainda agora, Laura, sobre a peça, né, que você fez várias atuações com a gente, né, em alguns espetáculos do Alegria no início desse projeto. E eu lembro aqui que a Laura fez uma peça com a gente também muito marcante. Que a gente tem essa peça salva. Se eu não me engano, eu acho que o Vitor jogou no YouTube essa peça, né? Que foi um roteiro cristão também, inclusive, né? Que a gente fez numa igreja. E a Laura fez uma... Oi? Esses são os últimos. Temos que falar do primeiro. Calma, isso é um... Ah, sim, mas eu quero falar isso daí no início, porque foi o que mais impactou, né? E assim, a gente pediu pra Laura fazer. Eu acho que a Laura, na época, eu não sei se a Laura tinha feito já algum personagem assim, bem louco, em um roteiro cristão, né? E a Laura fez uma moça rica, né? E o personagem dela, ela tinha que ser bem desprezível, né, na época. E assim, a Laura sempre teve esse jeitinho dela tão calmo, tão serena, né? Mas quando a Laura começava a atuar, gente, ela se transformava, entendeu? E assim, aquele personagem assim foi muito louco, sabe? Porque assim, a gente, na época, eu acho que Vitor ficou como Deus, né? No roteiro. E assim, o roteiro era o juízo final, daí você já tira. O juízo final, isso. E aí a Laure começou a questionar, a enfrentar Deus nesse roteiro, né? E assim como o personagem que ela fazia. E na peça todos os personagens tinham que passar por um processo. Era mostra-me tuas mãos, né? Que Deus perguntava, mostra-me tuas... Todo mundo mostrava, todo mundo tinha que mostrar as obras. Aí quando chegou na vez da Laure, do personagem que a Laure estava interpretando, ele falou, mostra-me tuas mãos. Ela fez assim, mostrou as unhas, pra mostrar as unhas, e aquilo foi muito marcante pra mim, sabe? Porque assim, eu tava interpretando Satanás na peça, mas eu acho que a Laura tava sendo mais diabo que eu. E a Laura fez assim, as minhas unhas, gente, muito debochada, entendeu? E aquilo foi maravilhoso, assim, que eu falei, caraca, que top! Então, assim, a Laura sempre trazia algo, assim, para os personagens dela que abrilhantava e ficava aquilo na nossa mente, né? Então, aquela imagem, assim, foi que nunca saiu da minha mente. Na época, o pessoal foi comentar sobre, né? Sobre o que tinha acontecido, e esse foi um dos personagens que a Laura trouxe nessa peça que a gente tem o juízo final. Que foi né, bem cômico, bem também
diferente e impactante, que a gente sempre trazia essas coisas, né? A gente não queria trazer aquela coisinha mesmice, a gente sempre colocava mesmo um personagem que fosse quebrar ali, rompesse as barreiras, e a Laura foi uma dessa, né? Que ajudou a gente a quebrar essas barreiras aí. Conta um pouquinho pra gente, Laura. Tu ainda lembra mais ou menos desse dia que a gente viveu? Então, esse é o meu cachorro, gente. Eu não tenho muitas lembranças, assim, eu tenho mais lembranças dos nossos bastidores, sabe? Da gente depois do ensaio, lanchando, ou então conversando. Mas da peça eu não lembro muito. Mas eu gostava muito dessa energia de não ter muita condição, sabe? Mas as pessoas estarem muito afim de fazer. Isso para mim era muito importante, porque eu não tinha nenhuma experiência na época com teatro, nem com nenhuma produção, né? Eu estava ali tinha acabado o CSI Compensa e a gente estava muito afim de continuar fazendo, né? De estar mostrando e de estar até conhecendo os públicos, assim. E essa foi uma experiência que me marcou muito, porque eu não tinha, né, esse contato com o público, com as pessoas, com o feedback, e se jogar, e inclusive se jogar nos palcos improvisados, sem nenhum tipo de estrutura, mas era muito legal estar ali com a mesma vontade, assim, na equipe toda, sabe? Para mim esse era o grande diferencial. É verdade. A gente dava um jeito e fazia. E Laure, a gente se conheceu no campo do audiovisual, né? E eu lembro que mesmo depois do CSI Compensa que a gente fez junto, a Laure sempre trazia uma ideia. Olha, eu quero gravar o clipe e tal. Vamos gravar essa música? Eu lembro que a Laure era de fazer os videoclipes, lembra? Nossa Senhora, eu ainda tenho alguns. E eu amava isso pra mim, isso era um espetáculo. Eu falei, gente, isso era novo pra mim, sabe? Que a Laura tinha a ideia, a gente já saiu pra gravar, não sei se tem esses vídeos, enfim, a gente fez muita coisa. Gente, eu lembrei mesmo. Na época a Laura tinha uma câmera, né? E aí a gente pediu pra Laura levar uma câmera, a gente foi pro Teatro Amazonas fazer um curta-metragem que a gente queria fazer, né? E eu me lembro que eu tava fazendo um personagem que eu era um palhaço, eu não sei, eu lembro, eu era um clown, né? Eu não lembro muito bem o que falava, qual era a nossa pretensão, mas a gente se arrumou, se produziu completo, a Laura levou a câmera, a gente gravou. Só que eu não lembro na época o que aconteceu, que a gente não conseguiu tirar as imagens. A né? verdade é que a Laura vinha com as ideias e a gente falou, olha, nós vamos fazer curtas-metragens. Vamos separar o dia. Leva figurina, a gente vai criar os curta-metragens. Aí a Laura trazia mais ideias, assim, que ela ouvia, mais histórias. Bora tentar fazer. E eu lembro de tá? Deixa a Laura comentar, que senão vai ficar só na minha fala do Deison. Mas eu lembro de uma ideia que a gente ainda tentou, mas a polícia parou a gente. Vai, Laura, fala. Meu Deus. Eu lembro disso. Nossa, eu fiquei desesperada. Senhor. Foi muito legal esse dia. Eu lembro desse dia aí. Também que a gente levou aquela câmera vermelha, pequenininha. Eu nem sabia mexer direito nela. Nossa. Eu acho muito poucos figurinos, né? Então, eu lembro de uma das cenas que nós criamos, que a polícia parou a gente. Não sei se vocês lembram disso. Aí eu fazia, tipo, eu era tipo um louco, era na frente da igreja, do quarentão. E aí eu pegava uma faca super grande da casa do Davis, assim, uma faca enorme. E aí a Laure viveu esse momento, eu acho que ela
tinha uma bolsa, e aí ela disse que foi um estranho que chegou perto dela e começou a perguntar sobre coisa com coisa. E eu fiz a mesma coisa. E os alunos saindo da escola, a gente gravando lá e tal, e os alunos saindo da escola. E eu, tipo, igual um louco mesmo fazendo. E aí a polícia para a gente na viatura, ela fala assim, ei, deixa essa faca no chão. Para agora, bora parar. Aí a gente para a gravação e fala assim, senhor, é um teatro, é um curta-metragem. Ele para agora, senão eu vou prender vocês. E a gente parou a gravação. Tá travando pra Laura, tá dizendo. Eu lembro, gente, disso. A gente já fez tanta loucura, né? Mesmo a gente, assim, a Laura vinha com as ideias. Eu lembro que ela contava umas histórias muito boas pra gente, né? Ia falar, isso dá um curta de alguns acontecimentos que acontecia com ela mesma, né? Ela ali incrementava, escrevia mais e era muito bom, né? Só que na época, assim, como a gente não tinha tanta experiência em mexer com câmeras e com edição, a gente às vezes perdia o material, né? Ficava perdido, a gente salvava os vídeos e tal, mas assim, a gente não conseguia terminar as edições na época, né? Eu não sabia mexer assim tão bem, né, nas edições, mas assim, era muito bom, gente. A gente criava, a gente imaginava. A Laure sempre tinha assim, ideias assim, maravilhosas. Era uma conexão assim, de arte incrível, né, que a gente tinha com ela. É verdade. E aí, teve a participação da Laure naquele roteiro do, do Chemi, né? Do Drogas. Lembra que, se eu não me engano, ela fazia a mãe do Chemi, né? Isso, era Drogas, Uma Vida Destruída. E ela fazia a mãe do Cham e eu era o Cham, né? Ela era minha mãe em cena. E foram momentos muito legais também. Foi, a Laure trouxe ali o drama, né? Na época, quando a gente escreveu o roteiro e a gente passou o papel para a Laure fazer, a gente tem registro disso também. E a Laure, quando foi na cena que o Chemi morria, a... aí era a parte que o Chemi morria, né? Que a Laure interpretava o papel da mãe do Chemi. E aí a parte que o Chemi morria, gente, a Laure entregou muito, porque ela trouxe assim o drama mesmo para aquele personagem, porque quando ele morreu ela começou a chorar, entendeu? Então assim, ela se entregou muito naquela cena, né? Que quando eu olhei o resultado, a gente vê o resultado na plateia, né? Tinha umas pessoas assim que estavam assim vidradas, os alunos, porque a gente mantém a atenção dos alunos de uma escola que ali tinha mais de 600 pessoas ali sentadas assistindo a gente, né? E a manter assim todo aquele povo assim parado, né, assim vidrado ali naquela cena, sabe? O pessoal concentrado. Então assim, a Laura naquele momento ela levou assim o teatro lá em cima nessa cena tão dramática que foi a morte do personagem Chemi que o Vitor fazia, né? A Laura ali conseguiu entregar mesmo, de fato, ali a proposta além ainda do que a gente esperava, né, Vitor? E eu lembro que a Laura ela sempre trazia essas propostas de quebrar a quarta parede do teatro. E ela chegava assim, ó, gente, eu tenho uma ideia tal, ó. Eu tenho uma poesia sobre drogas, eu vou começar a poesia e eu vou tirar aqui a camisa e vou fazer mesmo a poesia. Eu lembro que era uma coisa assim, eu de manhã, eu de calça e blusa, Maravilhosa. e ela brilhantava, fazia a abertura do espetáculo antes, né, de começar o espetáculo, era algo lindo. Os professores ficavam assim, fascinados, né? E a gente tentava seguir uma linha do mesmo roteiro, a gente estava a classificação certa. Pela manhã tinham mais crianças, então a gente adoçava mais, né? O assunto, à tarde era mais os adolescentes, né? E já podia falar mais abertamente. Agora, à noite, não. À noite era coisa mesmo assim, pesada da realidade, né? Até tinha palavrões, né? E tinha todas essas cenas, então foi algo forte. Eu gostei muito disso da Laura, que ela quebrava a quarta parede e fazia as poesias, era algo incrível. Eu lembro que a Laura trouxe até uma peruca, né, Laura, que ela colocou. E tem uma coisa interessante sobre essa poesia,
porque eu usei ela no ano seguinte para entrar na UEA, no curso de teatro. Então é muito especial para mim. Estão me ouvindo? Eu entendi, eu lembro mesmo. Aí você tinha jogado, olha, esse aqui vai ser a poesia do meu teste para entrar na universidade. Eu lembro disso. E eu lembro que ela, nessa poesia, se eu não me engano, Vitor, ela trouxe uma peruca, né? E isso foi pela parte da noite. Foi quando ela tirou a blusa, ela ficou só eu não sei se era uma calça jeans, um short jeans, e ela colocou só o sutiã. Assim, e a peruca, ela entrou, ela cantou um rap, se eu não me engano, alguma música, e aí ela disse a poesia, e eu fiquei assim, falei, gente, que maravilha, entendeu? Assim, ela trouxe é como se fosse uma abertura, né, ali, um pré-espetáculo, no início, e a Laura sozinha, Sabe né, aquela fez coisa, aquele personagem. aquela coisa que tu falou? É um teatro alegria, então vai ser uma comédia. A Laure já quebrou totalmente tudo, assim, sabe? Já impactou já de cara, já mostrando o que viria por aí. Acho que isso foi muito legal, muito gostoso. Era muito impactante, né? Até pela forma que ela se trajou, de que ela trouxe aquilo, sabe, o personagem. E aquilo, eu falei, caraca, aquilo ali de início, na época, eu vi o pessoal assim, ó, "Ah, meu Deus, ela entregou, assim, entrou mesmo no personagem ali. E essa foi a poesia que tu fez pra entrar na UEA, amiga? Amiga, a gente não tá conseguindo te ouvir. Da inspiração do personagem do Lobato, da novela O Clone, Ah, tá. da Glória. E aí vinha do. Mas a música era Depoimento de um Viciado, da Realidade Cruel, o nome. E aí era muito essa temática, sabe, do vício em drogas, da doença e de como as pessoas viam isso. Era muito interessante para mim sobre isso. Então, era uma temática muito que eu tinha muita sensibilidade, sabe? E queria muito entender como é que era isso. Então, essa experiência com esse espetáculo foi muito legal para mim, porque eu acho que me ajudou a pesquisar e a ir mais fundo e fez eu conseguir entrar na faculdade. Então, eu tenho um carinho muito especial por essa experiência, por esse espetáculo, por vocês, pela troca dentro das escolas, que eu também não tinha tido nenhuma experiência nem parecida. Então, obrigada. Ai, gente, que tudo ouvir isso, hein? Que maravilha. Nossa, eu lembro mesmo que a Laura chegou pra gente e falou: ai, ela se jogou naqueles personagens, né, que a gente tava fazendo. E é tão lindo ouvir isso da Laura, porque se ela falou assim, ah, gente, eu não tinha tanta experiência, assim, assado. Mas eu olhava e falava, meu Deus, a Laura é a diva, gente. Ela, assim, parecia que já vinha. Ela falava, assim, pra gente, tão humilde, né? Assim, ai, isso, aquilo, outro. Mas quando ela entrava em cena de volta negativo, eu acho que ela já veio de outros carnavais, aí sim. Porque ela sempre foi perfeita atuando em todos os personagens que a gente passava pra ela. Assim, a Laura teve vários personagens e cada personagem era um personagem diferente, sim. Né? Ela conseguia tomar as características, ela conseguia ele se reinventar em cena, assim, e era sempre muito maravilhoso, gente. E depois desse espetáculo, que foi muito legal, aí eu acho que um ano se passou, ou foi nesse mesmo ano que a Laura já entrava na universidade, e eu lembro que eu era adolescente ainda, e dizia assim, ai Laura, vamos ter um novo roteiro, só que dessa vez é infantil. Inclusive o roteiro do Kevin dos doces, Davidson. E Ah, aí eu joguei, Laura, nós vamos ter esse roteiro, é falar sobre os dentes, cuidar da higiene bucal. Eu quero muito que tu participe. Aí dizer assim, Vitor, eu tô mais limitado, porque a universidade ela é diurna, assim, sabe? Sabe? Então, nunca ela dizia assim, eu não posso. Ela dizia assim, ela falava as limitações,
mas ela conseguia entregar, conseguia fazer, isso era muito gostoso. Eu lembro que eu desafiei ela, a Laura vai dançar a Xuxa. Doce, doce, doce. A Laura dançou a Xuxa. Então, era algo assim incrível mesmo, sabe? A Laura, ela sempre entregou assim 10-10, sabe? Sempre também. Quando não tinha tempo ruim, ela dizia assim, ó, não tem como ser agora, mas eu posso fazer tal período, eu pego aqui, eu ensaio um pouquinho e a gente consegue fazer. É verdade. E a Laura citou no início da live sobre as limitações, né? Que é algo que era algo muito presente assim naquela época também, né? Assim, que eu digo assim de recursos, né? A gente não tinha tanta coisa, a gente tinha sede de começar. A gente queria entregar o espetáculo, a gente queria produzir, né? A gente não tinha tanta coisa, né? Assim, até porque a questão de produção era bastante novo pra gente, né? Porque assim, era muita coisa que a gente sabia que ia levar, né? A gente precisava ter muito material, né? Agora, como que a gente iria conseguir fazer certas coisas? Porque tinha coisas que eram um custo muito alto, que a gente não tinha como fazer, como comprar ali e tal, mas a gente, o que que a gente fez? A gente às vezes pegava uns papelões, eu lembro que a gente pegou, fez um fogão, acho que foi no espetáculo que a Laura estava também, que ia ser a cozinha da mãe do Champ, né? E a gente montou um fogão ali de papelão, né? A gente fez umas coisas assim bem loucas, a gente colocava ali, Fazia, né? fazia a coxia pra gente se trocar as cenas de TNT, eu lembro, gente. TNT. E a gente colocava assim nos cantos, né? E aí todo mundo ia lá para trás, aí a gente se trocava. A Laura, como às vezes usava, como ela usava no início sempre um figurino diferente, então ela tinha que passar por esse processo de troca, né? De coisa. Ela fazia a abertura e depois ela tinha que se trocar. Então, às vezes ficava meio que mostrando assim, porque TNT é um pouco transparente, né? Às vezes, dependendo da iluminação. Então a gente enfrentava essas dificuldades, né? De como que a gente vai conseguir entregar o espetáculo com tudo isso, mas a gente só fazia, né? A gente só tinha uma direção, que era fazer acontecer a qualquer custo. E a Laura estava com a gente. Então, Laure, e hoje Laure Gitana é um dos nomes assim que a gente ouve no cenário do teatro, assim, de produtora. Conta para nós um pouquinho, Laure, como é que está sendo agora ultimamente nesse cenário, né, de teatro. Eu tenho acompanhado assim, sabe, de longe, mas estou acompanhando alguns processos que a Laure tem feito, junto com a Ateliê 23, né? E tantos outros espetáculos depois disso eu fui assistir, acompanhá-la em alguns dos espetáculos. Ela me dava feedback, Vitor, vai ter o espetáculo tal, no Teatro Amazonas, vai lá me assistir. E conta para nós um pouquinho disso, desse lado de atriz e de produtora. Então, ano passado eu estreiei meu primeiro solo de teatro, que foi uma experiência que foi, que foi uma experiência, deixa eu sair de perto dos cachorros. Foi uma experiência muito nova para mim, não ter alguém, né, dividindo a cena, muito difícil, mas ao mesmo tempo era um tema a falar sobre, que era a questão da filosofia existencialista, da exploração do trabalho, sabe? Dessa falta de sentido que às vezes a gente não enxerga e que faz a gente querer desistir de tudo, porque parece que a humanidade deu errado em vários sentidos. E aí a peça falava muito sobre isso, sobre minhas questões, enfim. E ano passado também participei como assistência de figurino do espetáculo de teatro musical Um Presente para o Natal, da SEC. E foi uma experiência também muito, porque eu conheci pessoas muito legais, assim, com um outro nível de trabalho, sabe? E aí, então foram duas experiências muito marcantes ano passado. Aí esse ano eu tô, que aí
tô querendo fazer espetáculos voltados mais para uma linguagem de teatro de objetos, de teatro de formas animadas, sabe? Sim. E eu acho que eu vou caminhar por aí e eu pretendo cada vez mais ir para dentro das escolas, ir para as praças. É isso. Ai, que tudo, gente. Que maravilha. Muito bom. Experimentando de tudo um pouco, né? Que legal. Ó. Eu também tive, nesse tempo de pandemia, o processo da gente não poder estar em presença, né? Usar realmente de fato a telepresença através das formas animadas, né? Foi uma das nossas fontes, assim, de criar no meio dessa calamidade toda. Verdade. Mas é isso, gente. Maravilha, assim. Então foi muito marcante ter no início a Laure com a gente, né? Nesses espetáculos aí do Drogas. Ai, que lindo! Nossa, gente! Mostrando um pouco dos bonecos. Uau, gente, que maravilha! Mas, no caso, o processo de criação é todo teu, né? De construção mesmo dos bonequinhos, da casinha. Que lindo, gente. Que maravilha, né? Tem um canal no Ai, adorei. YouTube onde eu tô postando essas experiências, que é o canal Anexo 263. E aí, quem quiser ir lá, Nossa. pode ir. Anexo 263, gente. Que tudo. Ah, eu vou lá. Você Aí eu sabe. quero feedback de vocês, hein? Vocês mandam lá no WhatsApp. Ah, eu vou dar, gente. Que tudo. Gente, vamos lá, hein, pessoal que tá aqui na live ainda. Continue com a gente. Vão lá no Anexo. 263. Anexo 263, hein, gente? Vai ficar lá, vai ficar salva essa live aqui, Anexo 263. Vamos dar um feedback pra Laure, hein? Que tudo. Então, assim, foi muito marcante ter a Laure, porque a Laure, ela é uma pessoa muito criativa, né? Ela é uma pessoa extremamente criativa. Os cachorros estão falando aqui também, Laure. Uma pessoa muito criativa mesmo, de ideias, de imaginação, sabe? De imaginar, de trazer para o palco, de surpreender mesmo, a gente passar um personagem para ela e ela ir além daquilo, né? Entregar mesmo, ir muito além daquilo que a gente tinha pensado, imaginado. Então, Laura, eu quero dizer que você é maravilhosa, né? Você nasceu para ser quem você é, artista, sabe? Linda, sempre entregou. A gente não conseguiu registrar tanta coisa junto das loucuras que a gente fazia, né? Daqueles curtas-metragens, que a gente saía pelas ruas da Compensa, pelo centro de Manaus, para fazer, né, alguma coisa. Né? E o importante foi o processo que a gente viveu. A gente não conseguiu deixar registrado muitas coisas, mas o processo que a gente viveu naquele momento, né, contribuiu muito para o que a gente é hoje, né, para o artista que nós estamos nos tornando, né, para os atores, atrizes maravilhosos que a gente é hoje, né? Então tudo isso na época ajudou muito nesse processo, Eu né, lembro do que a do gente é filme hoje. que nós fizemos. Ai, meu Deus, que loucura. Eu tenho até fotos, inclusive. Eu, a Laure, a Josi Mendes, você, na Beira Rio, aqui da Compensa. Ai, A eu gente, lembro. a gente tentando gravar algo, sabe? A Josi também, Lembra? louca que nem a gente, assim, doido, ia mesmo, fazia. Gente, só A registro. gente foi pra beira do rio, né? Gravar a sereia. E a Josi era a sereia na época, né? A gente vai falar disso com ela também. E a Laure estava ali com a gente, presente naquelas loucuras, né? A gente não conseguiu finalizar também esse curta na época, mas ficou registrado as imagens, né? Daquele momento que a gente viveu ali. Eu lembro que o pessoal olhava lá da beirada, as casas que ficam bem embaixo, assim, perto do rio, né? Fica aquele morro, é lindo. E aí as pessoas vendo a gente de longe, atuando lá na beira daquele igarapé lá. Que loucura, gente. Então tudo isso foi maravilhoso, Laure. Muito bom. Laure, muito, muito, muito obrigada, assim,
por toda a disponibilidade, desde 2012 com a gente, sabe? De nos ensinar, no ato que eu passava alguma coisa, tu me ensinava também muito demais. Esse Sempre lado foi. de produção, lado de olhar sempre com mil olhos, sabe? Mil óticas diferentes, as mil possibilidades. Muito que eu agradeço. Levo comigo esses ensinamentos, essas ações, e hoje nós estamos aí. E Laura já está convocada, não convidada, convocada para Bocado. do Dia da Alegria 2022, esse ano. Já está com a E gente. a Laura está convocada para trazer um espetáculo e um monólogo solo, porque ela atuando com as ideias dela, gente, é muito lindo. Eu quero assistir. A Laura é muito maravilhosa, sabe? As imaginações que ela tem, as criações que ela traz pra gente, sabe? Desse mundo que ela tem um mundo só dela, gente, a Laura, entendeu? Então, assim, tudo que ela traz tem algo diferente, os nomes, né, a realidade. Então, a Laura está convidada para trazer um espetáculo pra gente no Dia da Alegria. Ou, ou quem sabe aí passar o vídeo, né, desse teatro de formas animadas aí no nosso telão. Ai, sempre Ai, muito vai ser bom. muito maravilhoso. Ah, com certeza. E aqui tá dando uma travada um pouco na live, mas eu queria agradecer a vocês pelas oportunidades que vocês me deram, por todas as trocas que a gente teve, sabe, pelos espetáculos, assim, porque eu acho que isso me influenciou completamente. Não só por tudo que veio depois, mas por tudo que, assim, sabe, um tempo depois eu cheguei a fazer circulação nas escolas, em 30 escolas, com o espetáculo da Silva, e eu lembrava muito disso que a gente tinha vivido, sabe? Dessas apresentações nas igrejas, nas escolas. Então, foi uma época muito marcante para mim, que me ensinou muita coisa, assim. E eu só tenho a agradecer por todo o carinho, pela troca. Eu amo vocês, gente. Vou chorar aqui da live. Ai, que lindo. Obrigado, Laure, pela pessoa que você é, de estar com a gente, mesmo a gente distante, mas nosso coração nunca se deixa, né? Das coisas boas, as lembranças maravilhosas que a gente teve. E a gente está aí nesse novo tempo para a gente viver mais coisas, né? Espero que o universo proporcione aí esse tempo separado para a gente estar vivendo aí um novo espetáculo, uma nova história, alguma coisa boa assim para unir a gente novamente, porque sempre foi muito maravilhoso atuar com você, Laure. De verdade. Sempre foi muito maravilhoso. Você é uma atriz incrível. Incrível mesmo. A Laure Gitana. Maravilhosa. Obrigado, Laure. Laura, Muito mesmo. o nome da Laura e a pessoa do lado ficou assim tão marcada de nós darmos esse tchau, só para lembrar, que a Érica Gonçalves, a gente fez o curso livre da UEA, né? E eu não lembro qual foi o ano. E aí eu, Vitória, vem com a gente. E eu lembro que era o Eli que estava dando a aula, ou era o Madison, não lembro quem era. E aí a Erika dizia assim pra mim, cara, tinha alguma atriz lá muito boa, disse assim, nossa, essa aqui é uma Laura Gitana. A referência de tão boa que era. Uma atriz lá fazendo uma cena, né? Fala assim, Vitor, essa aqui é uma Laura Gitana, cara. Então, o nível de que o nome virou, assim, né? Entre coletivo, entre essa redondeza, né? A Então, gente fazia essas comparações. A Vitória era maravilhosa. Quando tinha uma menina atuando ali muito bem, a Vitória falava: Caraca, essa daí é uma Laure Gitana. Essa é uma Laure Gitana. era. Mas, gente, muito obrigado mesmo, Laure, de verdade, tá? Mais uma vez, gratidão, gratiluz, gratitudo. Amém. E vamos lá, gente. Anos, né? Que venham mais 10 É, anos para vocês. que venham mais 10 anos e que a Laure possa estar com a gente nesses 10 anos também, hein? Amém.
E é isso, gente. Sigam muito a Laurisitana, porque ela é uma Laurisitana, tá bom? Veja os processos da Laura aí, o canal dela no YouTube. Eu tô muito, assim, curioso, feliz, saber disso. E muito obrigado também pela sua audiência. Grandes amigos que estão entrando agora aqui. Muito obrigado por todos que estão aqui comentando aqui, já estão já criando amizades aqui no bate-papo, no chat. Sim. E é isso, Laura, muito obrigado, um beijo. E a gente vai se falando. Obrigado, beijo. Maravilhosa, Laura, gente. Sigam ela. Sigam muito. É isso. Ai, vida tão bom, né, gente? A Laura falou assim, tanta coisa boa, né? Lembrando desses espetáculos maravilhosos que a gente viveu, que contribuiu no processo dela de entrada na UEA, na faculdade, né? Sobre tantos outros processos que ela passou. Isso é um presente mesmo a gente ouvir isso, né? Da Fabrícia, da Bricinha, que estava com a gente, né? Que falou, né? Que teve uma contribuição na vida dela, né? Então a arte é isso, gente, né? Quando a gente vive, quando a gente se dispõe. E aí tem um próximo aí que vai entrar, continue na live, pessoal, não saiam. Agora nós vamos receber o nosso próximo, né? Convidado aqui da live convidado, também. Ilustríssimo, está em São Paulo agora, está entrando. Oi. É o querido Elton. Olá, Elton John? boa noite. Hã? É o Elton John? Gente, eu tô morrendo de vergonha, mas bora. Elton, saudades de você. Quanto tempo, Davidson? Um beijo do gordo. Quanto tempo. Beijo. O Elton sempre tem as piadinhas, né? Que ele tem ali já projetado. Isso é marcante nele. Bem, eu tento. E aí, E aí, em primeiro lugar, parabéns pelos 10 anos, né? Eu tava muito tempo fora. Nós, parabéns pra nós. Parabéns pra... Opa, aí, é porque o meu tripé tá meio desgastado. Então, se vocês verem algum balançar assim, é porque tá querendo cair. Mas tô segurando ele aqui. Mas parabéns. Bem, o que vocês querem saber sobre minha pessoa? Então, eu quero saber o que aconteceu, expulsado do Amazonas, você está em São Paulo, primeiramente, aí é que é madrugada já? Brincadeira. Madrugada. Bem, tá perto da madrugada já. Bem, na verdade, a minha prima que largou no laço e me chamou pra cá. Porque, na verdade, era um plano que eu já vinha desde 2011. Desde 2011. Eu estava no Cláudio Santoro ainda, e eu sempre quis seguir essa carreira. Uma curiosidade, eu fiz as 2 maiores loucuras da minha vida. A primeira maior loucura que foi para ir para o teatro. Eu já tinha uma pequena carreira na informática. Eu falei, quer saber? Eu sempre quis entrar no teatro. Aí eu vou lá e entrei. Enfim. E a segunda maior loucura foi estar aqui em São Paulo. Então já vinha me preparando desde 2011. Aí assim, em 2014 eu entrei na UEA. Desculpa, eu tô nervoso. Eu entrei em 2000. Tudo bem, amigo. Eu entrei. Relaxa. Gente, é meu estranho, né? Essa live tá sendo um palco de teatro, Um grande artista, um grande cineasta, com vergonha isso aí. É porque essa live tá sendo um palco de teatro. Tem um público assistindo a gente aqui. Maravilhoso. Um beijo para vocês. Um beijo do gordo. Então o que acontece? Em 2014 eu me encontrei com a minha prima, eu não falava com ela há um bom tempo, e a gente descobriu que a gente tinha o mesmo gosto em comum. A gente quer ir para São Paulo tentar a vida. Então foram 6 anos de faculdade. E essa ideia de ir para São Paulo surgiu por causa do Cláudio Santoro na época. Um professor, na época, eu não lembro o nome dele, chegou comigo e falou, Elton... Não, na verdade, foi um amigo meu que foi o Israel Castro. Não sei se vocês conhecem ele. Ele chegou comigo e falou, Elton, por que você não vai para São Paulo tentar a vida? Eu falei, é uma boa, né? Mas para você ir para São Paulo, você tem que ter um DRT. Aí, como é que se faz para tirar? Tem de 2 formas. Primeiro, você tem que ter 7 anos de trabalho
ininterrupto. Eu fiquei, gente, e agora? Como é que eu vou conseguir 7 anos? Eu não posso parar com os espetáculos. Aí a segunda foi tentar uma escola técnica, uma faculdade, que é aí que entra a história da alegria. Que na época era alegria, né? Isso, era Então, CIA de Teatro Alegria. isso, exatamente. Aí o que acontece? Aí eu tava no Facebook um certo dia, na época o Facebook tava em alta, né? Aí eu tava olhando aleatoriamente e de repente acho que eu vi um anúncio do Alegria, eu não lembro se foi um anúncio do Alegria e tudo mais, que vocês estavam precisando de atores. Eu falei, eu vou falar com o diretor. Não, na verdade vocês não estavam precisando. Eu fui dar uma de gaiato mesmo, fui falar com o dono da época, o Vitor. Quer dizer, eu só conheci o Vitor, desculpa, Davis. Não, tudo bem. Aí outra, eu falo muito, tá? Então, assim, desculpa. Não, pode falando, amigo. É importante, só fala. Pode falar. Valeu. Eu tô amando. Pode falar, Ele queria tentar a vida em São Paulo. Aham. Aí um amigo dele disse assim, ó, ou você tem 7 anos em termos de produção de teatro, ou você faz um curso técnico ou uma faculdade. Exato. E E eu aí, entendo desespero. E eu entendo desespero maior, porque ainda tinha falado com o Cleiciano na época, dizendo que a escola técnica é mais próxima daqui. E o Davidson caiu? não, acho que a câmera dele mudou, eu acho. Ah, tá. Bem, enfim. Então, na época, o Cleiciano chegou comigo, o que ele me falou me deixou mais desesperado ainda. Aí ele chegou comigo e falou que a escola técnica mais próxima que tinha era no Pará. Eu falei, pronto. Eu já vinha tentando, eu já vinha tentando Trocou sim. aqui. Ah, tá, sem problema. Mas dá pra me escutar legal? Tá dando pra escutar sim. Ai, maravilhoso. Então, de repente, então assim, eu vinha tentando 5 anos o Enem. Eu vim tentando para letras, tentei para direito, tentei para informática, eu não passava em nenhum. Eu fiquei, gente, e agora? Eu vou tentar o EA, eu vou tentar vestibular, não vou conseguir. Eu não sei nem se Nossa. meus pais, nem sei se meus pais vão deixar eu ir pro Pará tentar a vida. Aí beleza, eu cheguei, a minha primeira tentativa foi no Alegria. E foi assim uma passagem Sim. maravilhosa. Primeiro porque o Alegria, o Alegriar agora tem assim uma pegada muito especial com a comunidade, tem um carinho. É como se fosse acolhe a comunidade como se fosse pessoas de casa, entendeu? E assim, a minha primeira passagem, assim, quando eu vi, foi uma coisa assim muito incrível. Porque assim, geralmente o diretor ele tem um senso de responsabilidade, não é? Ele chega, ele mostra o carisma, ele mostra, mas ele tem um senso maior de responsabilidade. Então, digamos, ele passa a maior parte do tempo sério, ele passa a maior parte do tempo, assim, com uma postura mais responsável. O Vitor e o Davidson era incrível que mesmo eles tendo esse olhar de responsabilidade, olhando a produção para ver se está tudo certo, olhando a atuação para ver se está ok, para ver a atuação deles para ver se está tudo ok, mas eles não deixavam de ter aquele carinho e vinha aquele monte de criança. Tio Davidson, tio Vitor! Aí todo mundo se abraçando, falava, nossa, que coisa mais linda. Eu não tinha, e é a primeira vez que eu tinha visto aquele contato com as crianças. Se bem que eu já vinha trabalhando teatro, eu trabalhei com teatro na igreja, comecei com teatro na igreja. Mas assim, eu trabalhei no departamento infantil da minha igreja na época, né? Então, fora o departamento infantil, foi a primeira vez que eu tinha visto no meio artístico diretores com carinho tão especial para com as crianças. E eu fiquei, gente, é aqui que eu quero ficar. Infelizmente, Isso que tu falou agora é verdade? Eu sabia disso. Poucos têm afinidade com o público infanto-juvenil, infantil, teatro para a infância. Quando fazem uma forma assim tão profissional que se distanciam da psicologia infantil, né? Esse contato. Exato. A gente tem até o carinho do público infantil e tudo mais, mas
a maioria dos espetáculos a gente aparece uma ou duas vezes no máximo e a gente vai embora. Mas vocês não, vocês ficam Sim. lá com as crianças. Eu fico, gente, incrível. Incrível, Tem isso esse é. contato, né? Sim, Depois do espetáculo, na realidade, se partiu bem mais do Vitor, né? E algo assim, espontâneo, na realidade, de todo mundo, né? Mas da parte do Vitor, depois dos espetáculos, ele sempre gostava ali de ter aquele contato, de ficar ali com as crianças, né? Porque De depois do conhecer a espetáculo, ele acabou, história. a gente Desculpa. poderia muito bem ir embora, mas tinha aquele contato opa, depois, a- pós-espetáculo, que as pessoas, que as crianças iam passar ali, né, o que aconteceu no espetáculo, que é legal das crianças que elas vão contar, né, e elas acabam vivendo a história isso. novamente, contando pra gente o que elas passaram ali assistindo o espetáculo, né, porque para elas foi muito divertido, cada personagem, cada né, cena vivida ali, e aí o Vitor continuava, ficava ali, a gente acabava ali, né, sempre estando pós-espetáculo ali com as pessoas que estavam assistindo a gente, que eram mais presentes com as crianças, né, nos espetáculos infantis. Tá aí uma coisa incrível que vocês têm, que a gente tem, né, na verdade. Porque assim, geralmente quando termina um espetáculo, a gente dá voz para o público falar, né? Dizendo o que eles acharam, as impressões deles. E o Alegria, ele dá a voz para as crianças. Ele chega com as crianças e deixa as crianças falarem, nem que seja, ai, foi muito legal que vocês apresentaram. Porque assim, a criança ela já é muito ligada a cores. E vocês fazerem essa criança falar direto com essas cores, isso faz com que o imaginário dela voe a mil, milhões, cara. Então, o trabalho que vocês fazem é muito necessário, é um trabalho nobre e é um trabalho incrível. É uma pena eu estar muito bem distante de vocês hoje, mas se vocês precisarem ainda mais de uma ajuda minha, estamos juntos de uma maneira indireta, mas a gente vai estar se ajudando. Com toda certeza. Com certeza. Faz parte. Temos aí a telepresença, que é tão Opa, tá legal. falhando? Tá falhando? Agora, acho que foi a internet. Mas pode continuar. Tá dando delay. Então, e isso é legal, sabe? Essa parceria, claro, você vai estar com a gente sempre, sempre. E eu lembro do Elton, lembrando aí essa passagem que ele fez com a gente, que acho que comentava com o Davidson, não lembro, era com o Davidson. Não, porque tinha um teste, entendeu? Para saber se a pessoa era apta ou não. Porque dias antes, o que acontecia? Eu estava confundindo. Dias antes veio dois estudantes da UEA, eles faziam bacharel em teatro, e é dos estágios deles, acho que era conhecer uma companhia de teatro, e fizeram uma entrevista com a gente, eu acho. Aí por isso eu confundi. Na verdade, você fez o EA depois do Alegriado, certo? Não foi. Isso, exatamente, depois. Que foi Ah, justamente tá. um dos motivos que eu acabei saindo. Porque como a Laura disse antes, a faculdade, acho que ela não é diurna, é o dia inteiro de faculdade. Tinha dias para mim, pelo menos, que eu entrava 8 da manhã e saía acho que 9 ou 10 da noite. Ficava, gente, não tem condições, cara. E quando eu tô no trabalho, eu gosto de me entregar corpo e alma. Eu gosto de fazer com tudo mesmo que eu seja figurante, mesmo que eu seja apenas a famosa planta que está no cenário, mas eu gosto de fazer com vontade, entendeu? E eu sinto que eu não ia conseguir entregar meu 100% ali. E eu lembro, realmente, foi um teste, agora que eu lembrei, foi um teste. Aí eu lembro que o Vitor, todo pomposo, né, chegou, foi perguntando meu nome, bom dia, qual é o seu nome? Meu nome... Brincadeira, tô Não é zoando com assim. a voz dele. Aí ele chegou, perguntou meu nome. Se eu tinha alguma experiência. Eu falei que na época tinha o Cláudio Santoro, eu tinha acabado de entrar também no Vitória Régia. Eu trabalhei durante um ano com o casamento da filha de Mapinguari. E eu fiz uma apresentação, acho que em 2019, 2018. Enfim,
Aí ele realmente pediu para fazer um teste, mas esse teste foi dentro de uma oficina, eu acho. O Vitor e o Davidson foram fazer numa igreja, eu acho, na época. Aí Aham. pediu. Aí eu sei que uma das exigências, né, foi que eu participasse dos jogos que eles propuseram. Eu falei, tá bom, eu vou lá. E aí aí o Vitor e o Davidson gostaram de mim e fiquei. É verdade. Eu lembro que o Elton, ele pegava mesmo, sabe? Assim, dizia assim, eu tenho que fazer isso, vai, um, dois, três. E o Elton, vai, e o Elton fazia a cena e ia, e pulava e descia. Eu falei, gente, cara, é incrível. Nem eu faria isso. E foi algo muito, muito incrível mesmo. Elton Eu é não muito tô, lindo. eu não lembro muito bem assim do que aconteceu na época, né? Desse Uhum, teste. Porque na época, quando era CIA de Teatro Alegria, a gente, as pessoas que queriam estar com a gente sempre parava para ver se elas sabiam de alguma coisa, tinham alguma habilidade, né? Até para sim. conhecer a pessoa, né? Não que a gente colocava aquele teste ali, tipo assim, para selecionar a pessoa e a pessoa, tipo, não vai entrar, entendeu? Não. É porque a gente precisava conhecer as habilidades da pessoa. E Não, com nesse toda teste que a gente certeza. colocava, né? Era exatamente para isso, para a gente conhecer quem era a pessoa que estava com a gente. Eu falava, ó, essa pessoa vai ficar nisso, nisso, naquilo outro, né? Como a gente estava montando uma CIA na época, Uhum, né? Então, assim, eu propus esse teste com o Vitor para a gente, né, saber onde cada pessoa ia se encaixar, né, com a uhum. gente. Aí, o que que a gente ia precisar trabalhar nessa pessoa, né? Aonde seria oposta essa pessoa. Então, o Elton passou por esse teste na época, né, para estar com a gente, e a gente gostou do Elton, né? Ele era o único grandão da companhia na época, Acho que que até tinha hoje eu dois sou, metros né? de altura. Eu fico com O vergonha. Elton E é lembrar que É, o Elton não tinha limitação, né? E a gente sabe quando a gente que é um pouco maior, eu não me acho grande, eu me achava grande até eu conhecer o Elton, né? Assim que você conhece aham. o Elton é gigante. E esse Elton não tinha limitação alguma do tamanho, talvez do peso, sabe? E ele fazia isso e era muito incrível, assim, me Ô, motivava. ô, Vitor, tá me chamando de gordo? Me chamou de gordo? Como é que é? Não, brincadeira. Na verdade, estou te chamando de uma pessoa muito grande, em todos os aspectos mesmo. Ah, uma pessoa grandiosa, né? Uma obrigado. pessoa Não, tô grandiosa, que é zoando, viu? maravilhosa, entendeu? E eu lembro que eu estava no tempo de experimentação de circo, né? E tudo que eu Aham, aprendia nos aprimoramentos de técnicas circenses, eu trazia para a companhia, trazia para o Elton, trazia para essa galera legal. que estava com a gente. E aí o Elton entrava mesmo na minha, isso que era incrível, sabe? Olha, vai ser o porto, tu vai me levantar, Elton, vai, levanta. Tentava. A gente tentou muitas vezes, né, fazer essas acrobacias aí. Sim. Claro que a gente não Nossa, a conseguiu, gente mas fez a gente muita coisa tentou. junto, sim. E, E aí teve um espetáculo, né, que na época é, estava em exibição, que eu acho que era Kevin no Mundo dos Doces, se eu não me engano, ou era. O Elton ele não participou do Kevin, mas o Elton participou do processo do Em Busca do Tesouro Precioso. Era Em Busca do lembro Tesouro isso, Precioso, verdade. verdade. Era um Eu pouco não estava em maior, Manaus ainda. era um Eu tinha espetáculo viajado para nessa época. infância. Eu te conheci um mês depois que eu entrei, se não me engano. Não, um mês Eu não, acho acho que que. 1 ou 2 semanas depois. Isso, foi mais ou menos assim Não, mesmo. eu acho que não, porque eu fiz o processo seletivo contigo, mas só que aí eu, em seguida eu viajei Ah, foi para isso mesmo. Manaus. E aí tu ficou com o Vitor para o Kevin no Mundo dos Doces. Ou Foi, para o Tesouro Precioso, né? E aí foi. eu não participei, não tava com vocês, né? Tinha viajado e aí foi quando vocês fizeram esse espetáculo que envolvia também coisas de circo, né? Eu lembro, e eu lembro também que vocês estavam tão avançados que, mesmo naquela época, que eu acho que foi o Davidson mesmo que me mostrou um DVD do primeiro ano do Alegria. Eu fiquei, gente,
olha como é que os caras já estão anos-luz já, eu só tô só aqui como penetra. Aí eu sei que Eu você... lembro, foi alguns espetáculos que a gente gravou, Vitor, a gente conseguiu mostrar pro Elton, né? A gente estava em processo de edição, que inclusive esses espetáculos foram perdidos, né? Que foi o Polêmica, que foi o Inconformados. E eu acho que o Elton ainda conseguiu ver as imagens desses espetáculos que a gente estava em edição, e eu cheguei a mostrar para ele, né, esses espetáculos em vídeo. Isso. E aí foi aí que a gente colocou o primeiro ano, né, do primeiro ano do Alegria mesmo. E aí a gente mostrou para eles o que a gente tinha feito, né? O que a gente conseguiu fazer, ele assistiu, ele ficou maravilhado mesmo. E Cara, Elton, foi conta muito para bom. nós, Elton, sobre o processo do Tesouro Precioso, que você esteve, né, fazendo um clown, né? Já trazia aí Precioso. isso, que foi com a maioria das personagens eram palhaças mulheres, né? E Aham. aí tu tava muito me ajudando nessa parte da produção, né? Já me trouxe. Isso. Não, Elton tá na produção, mas tu vai fazer um personagem. Vamos aqui maquiar, vamos fazer. Então vai nessa busca comigo. Conta pra nós assim, a tua experiência no grupo, né? Que te agregou para entrar na universidade, enfim. Olha, e inclusive, vocês me trouxeram uma lembrança muito boa. Eu peço até desculpas, porque eu jurava que a minha vida de produção tinha começado no Trilhares, e que eu trabalhei no Trilhares durante um ano. Mas não, minha vida na produção começou na Alegria. E a gente Foi. andava de carro para cima, assim, a gente andava de carro para cima e para baixo. Eu confesso uma coisa que dava muito trabalho. Era uma rua, acho que era uma rua antes da casa do Vitor, aquela principal, que era muito estreita. Eu ficava, gente, e agora? E E tipo era, e assim, era... ó, eu lembro de uma coisa, Davidson. Eu lembrei isso, Elton. Que o Elton era recém-habilitado, tava com um carro novo também, eu acho. Então, tipo assim, o Elton ia muito lento. Aí, e a Elton, corre, Elton, tipo, você correr, tá, estamos atrasados. E o Elton, não, Vitor, de calma, tem que ter calma, tem que ter calma. Gente, era assim, algo assim muito engraçado. Eu lembro disso, que o Elton era recém-habilitado, então o Elton tinha todo um cuidado, sabe? Enfim, eu lembro disso, era muito engraçado. Eu era todo assim, bora, Elton, vai, Elton, bora. E eu apressava o Elton, né? Nossa, eu acho que era por dois motivos três motivos que eu não andava, que eu não andava rápido. Primeiro, era por causa que eu acho que eu tava com a carteira provisória, que era um ano. E assim, Isso, qualquer coisa que batesse o carro, eu tava muito ferrado. E assim, minha pretensão de início era ir a pé até a Compensa. Mas só que eu fiquei, gente, de Petrópolis pra Compensa não dá, não tem como. Aí meus pais até me incentivaram, anda de carro pra você até aprender a andar melhor. Mas eu fiquei, gente, eu tô de provisória. Aí o segundo é que eu tava no início, no processo de aprender a dirigir o carro. E terceiro, que meus pais iam acabar com a minha raça. Porque era meu e principalmente dos meus pais. Então eu danificar o carro, qualquer coisa, eles acabariam com a minha raça. E eu não queria saber, eu queria saber da produção, não queria saber do problema do Elton, não queria saber se ele era bem habilitado, se era provisório, eu queria que acontecesse. E eu falava, tia, calma, menino. Embora eu lembro que eu saí do carro uma vez, assim, com raiva. Deixa eu ir a pé então, pai, é com o material. Acho que eu cheguei até sair do carro já. Mano, enfim. Mas assim, como é que foi a caminhada? Foi boa? Foi boa, porque eu cheguei primeiro que você. É? Poxa. Ai, mas eu cheguei depois, mas cheguei no conforto. Não tava suado, não tava de boa, né? Dava para as outras meninas. Porque eu tinha, realmente, eu sou uma pessoa assim, gosto de me adiantar em tudo. Ai, é amor mesmo. Enfim, é uma peripécias minhas que rola assim, do nada acontece.
Ah, E mas coisa de acontece. produção isso sempre acontece. Aquela música do Leandro e Leonardo, Entre Tapas e Beijos. É verdade. Então a gente se estranhava. E o que era mais gostoso da produção é que a gente andava de noite, a gente andava de dia, a gente andava na casa das pessoas, tinha gente que dizia, eu quero entrar para alegria, alegria. Aí o Vitor, vem cá comigo, então bora fazer entrevista junto com a tal pessoa. Aí depois que a gente fazia a entrevista, e às vezes a gente até fazia teste na casa da pessoa mesmo, né? Aí É, a gente tava voltando. Na época o Davidson não tava com a gente, tava pouco com a gente, eu também conheci ele pouco, né? Aí a gente discutia. Mas e aí, o que tu achou da atuação da pessoa? Dá pra pessoa entrar? E às vezes eu ficava pensando, gente, eu mal tô na alegria, o Vitor já quer minha opinião pra ver se a pessoa quer ou não. Quem sou eu na fila do pão pra ele pedir opinião? ai, mas são momentos muito marcantes, Elton, assim. E eu lembro Hum, justamente do carro, assim, foi algo muito forte para mim, porque eu lembro que a gente não tinha condução, né? E não tinha hum, tantos recursos, né? O Elton, assim, saiu do bolso do Elton, a gasolina, enfim. E eu lembro que tinha as meninas do espetáculo e eu fiz uma infração de trânsito com o Elton aí. Cara, as meninas todas entraram no carro do Elton com um monte de bagagem e eu fui andando esse dia. Porque assim, não tinha como eu entrar, eu também já era grande, né? Eu sempre fui grande também. Então, só tinha o Elton de grande e as meninas, assim, uma em cima da outra, gente, todas vestidas de figurino. Falei, corre pro local de apresentação, porque eu tô indo pra lá. Porque eu corria também, eu lembro desses momentos, assim, de loucura com as meninas, né? Que a gente era rodeado das meninas que estavam entrando, né? Assim, foi um processo muito divertido, muito louco. foi E muito eu muito bom. te E o agradeço Elton falou mesmo. agora num ponto muito bom sobre produção, né? Falando alegria, a gente já vê, lembra e visualiza sobre produção, né? Porque as pessoas que já passaram com a gente, que eu acho que ainda vai ter pessoas aí que vão entrar nessa live, né, ao decorrer desse mês, que podem falar sobre isso também, né? Sobre produção, que a gente aprendia tanto com a produção, porque a nossa produção sempre foi algo, né, no início, né, nessa época, que era bem limitada, né? Que nem a Laura estava falando anteriormente, né? Os outros também falaram que a gente não tinha, mas a gente conseguia fazer acontecer, né? Sim, A gente fazia acontecer mesmo o espetáculo, o evento, né? Até hoje é assim, só que hoje em dia a gente já está bem mais avançado, né? Assim, maravilha. essa questão de correr atrás de fazer, hoje já consegue fluir mais. Mas na época a gente não tinha condições de fazer fluir nada quase. Ou era a gente ou era a gente, né? Hum, Então, assim, hum, a gente montava, a gente fazia, a gente criava, a gente dava um jeito, entendeu? Se não tinha ali um tecido para fazer uma roupa, a gente pegava o TNT ou ali o resto de pano que tinha, pegava e emprestava uma camisa disso, uma camisa daquilo outro, já reservava para o personagem, já criava, já pintava, entendeu? Então acontecia também uma reciclagem ali, né? Uma reciclagem para a gente fazer uma criação de personagens, de coisas, né? Então tinha roupa às vezes que era de um espetáculo poderia caber naquele outro espetáculo, uma roupa de um sim. espetáculo de uma peça de teatro adulta, né? Aham. Totalmente fora de contexto, a gente conseguia com que aquele figurino se tornasse um peça infantil, entender ele para um personagem. Então, assim, produção de correria, né? Eu lembro na época de produção, assim, de tantos, né? Na época do Elton, na época de outras pessoas que estavam com a gente, né? Que era aquela correria de manhã, Sim. cedo, para apresentar esse aquilo outro, e a gente às vezes acordava cedaço, todo mundo com Nossa, aquele cheiro verdade. de pasta na boca, Eita! sabe? Ainda bem, né? Graças a Deus. E aquele Então, cheiro assim, de cama, pra estar ali brincadeira. cedo, pra ir fazer isso, aquilo, outro, e era bem chato. A gente se Uhum. estressava bastante, mas quando chegava no fim do espetáculo, do fim do evento, a gente ficava tão satisfeito, Nossa, com né? certeza. Então, tinha A aquela gente dormia até sensação, mais assim, de leve. missão cumprida. Sim, Hã? eu pelo menos eu dormia até leve. Nossa, a pessoa chega 8. Né? Eu lembro que eu chegava às 7, 8 horas da manhã, naquela cara de sono, aquelas orelhas, olheira, né? Eu não
nunca tive um sono muito bom, principalmente depois que eu entrei na UEA. Aí eu entrava com aquela cara de sono. Aí às vezes a gente olhava um pro outro, a gente se estranhava, mas a gente ia. Aí quando chegava no final da tarde, ficava, gente, meu Deus, que dia foi esse? E eu fico muito feliz. Terapia, né? Sim, realmente era uma terapia. Porque assim, geralmente as nossas produções eu conseguia ficar com vocês dia de domingo, principalmente. Então, domingo geralmente é aquele dia que a pessoa fica triste, meio deprimida no sofá. Para mim era dia de correria, cara. E eu amava aquela correria. E dá uma nostalgia de correr desse jeito. E eu lembro que verdade. chegava em casa às 6 horas, 6h30, eu ficava, gente, que dia foi esse? Que E é dia Que uma foi cansaço esse, né, gente? bom, que exaustão boa, né? E a sim. Fabrícia falou aqui uma coisa engraçada, que eu Ah, acho que o Elton chegou a passar por isso também, hum, sobre as crianças pedindo autógrafo da gente na escola, né? Onde a gente ia, realmente tinha, tinha. né? Essas crianças jovens, tinham pessoas que tiravam foto com a gente. E aquilo era bem legal, sabe? Porque assim, a Uhum, gente é da comunidade, estava na comunidade, a gente morava ali, né? uhum, Mas era tão bacana porque as pessoas gostavam do espetáculo, assistiam, tinha pessoas que seguiam a gente, né? Várias vezes assistindo o mesmo espetáculo, e eles iam tirar foto com a gente, né? É legal que eu lembro, Elton, de uma vez estava, eu acho que nesse dia tu não estava com a gente, mas a gente estava no ônibus, eu e o Vitor, e mais uma pessoa com a gente, Elton. E aí uma mulher chegou pra gente já, né? Uma mulher mesmo Ônibus já, acho, lotado, de uns ônibus 30 e poucos lotado. anos de idade, mais ou menos, ela aparentava ter ela e a filhinha dela, eu não sei quem era, Sobrinha. mas chegou com a gente o ônibus lotado, Elton. E a ah, gente estava vindo do centro justamente comprando alguma coisa para o Alegria, aham. entendeu? E aí essa mulher parou a gente dentro do ônibus e pediu uma foto Ah, que legal. pra gente fazer uma foto com ela, entendeu? Que ela gostava muito da gente, que ela Ah, assistia a gente, entendeu? Que ela assistia espetáculos da gente e tal, e ela morando também na Compensa, entendeu? E assim, era legal ver isso, sabe? Porque assim, poxa, a gente está sendo amado ali pela nossa comunidade, né? uhum. Pelas É um pessoas que trabalho estão com a gente, reconhecido. eles aceitaram, né? A gente está tendo um retorno da comunidade, as pessoas conhecem Ah, a gente, elas sabem o nome do espetáculo, sabem o nosso nome, entendeu? Não pela fama, porque tipo isso é consequência, mas é a com questão certeza. do reconhecimento do trabalho que está dando certo. E a gente estava tendo esse retorno, sabe? Então isso era muito bom. E aí eu garanto que nos espetáculos que a gente fazia também dentro das igrejas também, né? Porque o Otto participou, teve, com certeza, né? As pessoas que vêm tirar foto, demonstram aquele carinho. Eu acho que é um dos momentos também muito bons quando a pessoa memoriza e tempos depois encontra a gente e fala daquele espetáculo, daquele momento que ela Sim, assistiu, que ela estava, que ela viveu, né? Isso marcou bastante a pessoa. Então, isso é o retorno que a gente tem, de que o trabalho teve um efeito, né? O Elton tá falando da vivência que ele teve com a gente no início. A Fabrícia, a Laure falou coisas aqui que tinha umas coisas que eu até fiquei assim, surpreso de ouvir, né? Que ajudou no processo da faculdade, né? Para a gente ver como a arte ajuda, né? Nesses níveis assim que a gente não poderia imaginar, que às vezes as pessoas tratam assim, é um teatro, ou é um teatrinho, né? É uma peça de teatro infantil. Não é uma peça de teatro infantil, mas é verdade. uma construção, uma produção, é um envolvimento de pessoa para pessoa, né? Uma troca de Verdade. ideias, é uma evolução ali na nossa mente que causa que a gente vai levar isso para toda a vida. E hoje a gente está aqui de frente um com o outro, 10 anos depois, comentando de coisas que a gente viveu lá que hoje contribuem para nossa vida artística, né? O que a Verdade. gente está vivendo hoje são coisas que a gente iniciou há 10 anos atrás, né? Falando aqui dentro do Alegria, porque nós todos aqui tinham uma vida fora da Alegria também, antes do Alegria, claro, né? O Vitor, eu, você. Mas o Alegria ajudou muito nesse processo porque ele uniu pessoas de vários lugares, de várias vertentes, de várias ideias, de vários mundos, né? Pessoas que eram do meio gospel, do meio cristão, né? Pessoas Sim. que já eram de outras religiões, né? Pessoas que eram, eu já trabalhei com pessoas que estavam com a gente que eram espíritas, né? Da Umbanda.
que estão com a gente de vários lugares, assim, que é tão maravilhoso unir esses universos, porque cada um vai trazer o seu conhecimento, a sua arte, e a gente vai construindo uma história que, de fato, é o que a gente construiu, né? Pessoas que viveram com a gente todo esse período de produção, seja no teatro infantil, como eu falei, né? Não é um teatro, é uma história, né? É uma coisa grandiosa que construiu o nosso caráter, né? Que forjou quem a gente é hoje, artisticamente falando, né? Então, assim, é muito bom lembrar de tudo isso, né? O Elton falando das produções, gente, tudo isso me veio na mente. E sabe o que é mais incrível? Duas coisas muito vitais que você falou. Primeiro, é sobre essa coisa de a gente não só apresentar para apresentar, mas mostrar toda uma vivência. E eu lembro, Sim. eu tô lembrando aos poucos aqui que alguns testes que a gente fazia eram pessoas que tinham assistido os nossos espetáculos. E eles ficavam maravilhados. Nossa, isso aqui é uma alegria! Eu quero participar da alegria! E a gente ia lá e a gente fazia teste com as pessoas. E o segundo... É justamente, Elton, era isso que a gente queria causar, sabe? A gente queria causar. Incitar as pessoas a serem artistas. A gente não queria público. A gente queria um público artístico. Entendeu? Queria multiplicar. Hã? Queria multiplicar a arte, né? Sim, justamente. E vocês multiplicaram trabalhar de uma multiplicação. E vocês multiplicaram de tal forma que vocês têm um dia. Como é que é o nome do evento que vocês vão fazer esse ano? Dia da Alegria. Vocês estão com o Dia da Alegria. Olha isso, cara. Olha isso. E era uma época que a gente andava pelas igrejas, a gente andava nas casas. E olha o que está acontecendo. É o fruto que está gerando. Antes vocês corriam, agora é o público que corre atrás de vocês querendo. Nossa, isso é muito bom. Muito bom. Olha, de fato, o Dia da Alegria, Elton, é o maior evento que a gente tem hoje no grupo, né? Assim, é o maior evento sociocultural da Compensa, né? Então, assim, tu falou isso que as pessoas vêm atrás, porque as pessoas cobram da gente todo ano. Cadê o evento? Cadê o Dia da Alegria? Né? É uma coisa que já está na boca da comunidade, na boca do povo ali, sabe? Ali na Compensa, naquela região da Compensa, né? E aonde acontece o evento anualmente é na rua 27 de novembro, né? Onde acontece ele anualmente, que já ficou marcado pra gente, que é onde é a sede do Alegria hoje atualmente, né? Também. Então, assim, as pessoas cobram da gente porque elas foram contaminadas, eu vou usar essa palavra, né? Pela arte. Entendeu? Elas foram alcançadas pela arte. Então, assim, como eu falei, a gente não queria só pessoas ali assistindo a gente. A gente precisava que as pessoas se tornassem um artista também, né? Porque o que mais satisfazia a gente, assim falando de mim também pessoalmente, era ver que as pessoas se tornaram artistas depois disso. Ou ver que a arte contribuiu de alguma forma na vida dela, né? Viraram atrizes, né? Ou não estão sendo atores nem atrizes, mas, né, estão de fato envolvidos em alguma área artística ou contribuiu, enfim. Isso é muito bom, é a parte mais satisfatória que a gente tem, assim, de ouvir da boca dessas pessoas nesses 10 anos que a gente tem de vivência no Alegria. Por exemplo, mesmo eu já sendo um artista na época, duas coisas que o Alegria me influenciou. Primeiro foi Em Busca do Meu Clau. Primeiro foi na Alegria, que depois eu fui para uma oficina do Cleciano e trabalhei durante alguns anos no Clautidiano. Inclusive o nome do meu palhaço é Preguiço. Naquela época eu não entendia nada de Clau, só como o Vitor falou, eu só entrava e me jogava, nem nome do meu palhaço tinha. E o segundo, que eu acabei me lembrando que eu tive esse primeiro contato com a produção e eu acabei gostando. Na época eu confesso que eu não gostava, porque meu foco era atuação mesmo. Uma pena que eu não pude ter muitas experiências com atuação com vocês. Mas foi uma área que com os anos, de acordo com os anos, eu fui gostando. Porque é uma área que você tem que articular, você tem que ser curioso. Uma coisa que tem me faltado muito aqui em São Paulo é ser curioso. Mas, assim, meu primeiro contato com a produção foi com vocês. E de uns anos pra cá eu acabei gostando muito. Que bom, ó. E é isso.
Poxa, que bom, Bem, Elton, Relato. E conta para nós agora um pouco do Elton Barbosa, o que tem feito, quais são esses trabalhos. Eu tenho te acompanhado, né? Eu te ai que legal, acompanho obrigado. nas redes sociais, vejo assim, em alguns coletivos, né? Uhum. E a gente quer saber como é que tá o Elton, depois da UEA, qual foram os processos. O Elton, gente, tem um Instagram só de HQs. Eu já vi, já. E Conta pra eu, nós essa outra área do Elton. bem, vamos lá. Nossa, o que eu fiz foi bastante coisas, ou não, né? Bem, eu estive na UEA durante 5 anos, né, e tudo mais. Aí nesse meio tempo eu trabalhei com a minha prima numa escola chamada Iasca Arte, que era uma escola de teatro, mas também a gente fazia espetáculos, que foi um trabalho muito semelhante, que eu fiz com alegria, né? A gente trabalhou. A gente ainda trabalha, né, tecnicamente a gente ainda trabalha, a gente só está aqui em São Paulo, a gente só está tentando reestruturar a vida, né? Enfim. Eu trabalhei como apresentador de rádio também durante um ano, na extinta Correio da Amazônia, que era uma rádio comunitária, que é mais, trabalhei no Trilhares, como eu tinha falado antes, e trabalhei em alguns espetáculos. Eu estive na Vitória Régia, aí logo depois eu estive na Arte Mitos, do Paulo Queiroz e da Narda Telles, não sei se vocês conhecem. E eu acho que aí trabalhei em Trilhares e Asca, Arte, eu acho que foi isso. Aí eu tive uma breve passagem no cinema também. Eu era para ter continuado no cinema, mas a pandemia tinha começado, eu tinha levantado o roteiro na época, que acabou não dando certo, né? E meu lado HQ, e agora falando do meu lado HQ, eu desenho desde criança. Acho que desde meus 7 anos. E eu amo criar histórias do zero. Então, assim, eu sempre tive muita vergonha de mostrar. Eu ficava, gente, quem é que vai gostar de uma história minha dessas? Quem é que vai gostar dos meus traços? Meus traços são muito feios. Até hoje eu não considero meus traços muito bonitos, não, tá? Eu dei uma aperfeiçoadinha, mas a gente tá indo. Então, antes de eu criar aquela HQ, talvez uma coisa que pouca gente sabe, mas o meu TCC foi totalmente em quadrinhos. Ele foi totalmente feito em quadrinhos, totalmente mesmo. Eu não queria de início fazer, eu queria fazer digitado normal. Na verdade, foram dois planos. Primeiro, eu queria fazer ele todo digitado, né? Depois eu ia fazer uma parte digitada, outra parte desenhada. E foi quando meus professores, meu orientador na época chegou e falou: Elton, eu só vou querer teu TCC se ele for feito totalmente em quadrinhos. Eu fiquei, gente, e agora? Desafio. Então, e era um assunto que eu mais amo na vida, que é falar sobre biografias. Do meu TCC era sobre, não vou lembrar de qual, tá? Mas era sobre teatro autobiográfico, que é quando a pessoa ela vai falar sobre fatos da sua própria vida transformados em espetáculo. Aí eu acabei fazendo isso em forma de HQ, graphic novel. E foi um marco muito inédito para mim. Acho que foi um marco inédito não só para mim, mas para a UEA. Tanto que meus slides também foram todos feitos em desenho. Só no caso que eu tive que colocar alguns tópicos digitados porque não tinha jeito. Minha letra é muito feia, tá? Então eu não tive como. Mas eu acho que foi isso. Então depois que eu saí da UEA, eu tive a ideia de fazer. Que foi através de tiras. Porque as minhas histórias, elas são muito longas, muito. Infelizmente, eu não pude trazer nenhuma história minha que eu fiz no papel, mas eu tenho uma resma, mais ou menos, desse tamanho, só de histórias feitas. E uma história só, tá? Quando eu voltar para Manaus em dezembro, posso trazer, aí eu posso mostrar para algumas pessoas aqui. Ou então, e é isso, eu acho que aí nesse meio tempo, com a pandemia, eu acabei cometendo a segunda maior loucura da minha vida, que foi vir para São Paulo. Então, eu estou começando uma vida totalmente nova. Tudo novo.
E geralmente as pessoas perguntam para mim como é que é São Paulo. Eu geralmente eu não tenho resposta, porque São Paulo é um misto de coisa acontecendo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Acho que a primeira grande diferença que eu tive foi o boom. Porque tudo é enorme aqui, tudo. Em Manaus você ainda enxerga uns prédios, você consegue enxergar o topo. Mas para você. Mas em relação aos prédios daqui, você tem que esticar, você tem que esticar a cabeça para ficar olhando, gente. É muito grande. E tá aí. Eu não me senti só em São Paulo. Tem gente maior do que eu. Tem gente bem maior do que eu. Tem gente de 1,96 m, gente de até 2 metros. Eu fiquei, gente, pela Nossa, primeira vez na vida. A primeira vez na vida que eu não me sinto tão alto. geralmente o norte as pessoas são baixas, né? Sim. E eu confesso que eu me sinto muito estranho, muito incomodado quando as pessoas em Manaus elas olham pra mim assim, nossa, mas tu é alto. Eu falo, gente, que é isso? Nada a ver. Mas é isso. E esse é o Alto Barbosa. Ai, que Tcharam. bom. Mas que bom, Elton, que você teve com a gente nessa live. Você é um artista maravilhoso, sim, Obrigado. né? Teve com a gente aí no início aí da criação desse projeto, que hoje em dia continua caminhando, avançando, evoluiu bastante, Hum, né? E assim, a gente trouxe essas pessoas aqui com a gente para relembrar, né, a importância que é esse projeto para a comunidade, para vidas, né? E você ajudou a gente a mostrar isso mais uma vez, Elton. Você e as outras pessoas que estiveram com a gente aqui, né? O quanto é valioso esse projeto, sabe? O quanto ele serviu assim para a tua vida, para a nossa vida, sabe? Essa ideia, né? Então, assim, tudo isso é muito maravilhoso. Foi muito maravilhoso ouvir você compartilhando isso com a gente, né? Todo o que o Alegria ajudou no processo artístico, na caminhada artística da tua vida, né? Então, assim, eu agradeço muito, né? Quero dizer que você é maravilhoso, você é um artista obrigado. maravilhoso, que você continue multiplicando essa experiência que você teve com a gente, que você teve aí na sua vida, né, no seu pessoal também, na sua vida artística, para outras pessoas, né, e que você possa fazer de outras pessoas outros artistas, né, Obrigado. tão maravilhosos quanto você, tá? Quero agradecer de verdade a tua participação aqui com a gente, dizer que tô com saudade. E a gente vai Saudades se também. ver, hein? O Alegria fez 10 anos, a gente está reiniciando mais 10. E espero que a gente aí tenha, né, a oportunidade de atuar junto num espetáculo, de Com certeza. produzir, de estar junto nessa produção, que a oportunidade vai vir sim, E, tá? e eu até estava falando pro Vitor que, como eu tive aulas de roteiro, eu sei criar roteiros, eu amo criar histórias, principalmente histórias do zero. Se vocês precisarem, que eu lembro que você falou, Davidson, que ele te dirigia em um clipe, não é? E eu fiquei, é clipe ou filme, né? Acho que foi isso. Foi um curta-metragem. Um curta, isso, um curta. E eu fiquei, gente, eu preciso contar pro pessoal que eu sei criar roteiro. Ai, que maravilha! É muito bom saber disso e a gente precisa sim de ideias, né? Sim, Inclusive a gente quer desenvolver sim futuramente esse ano, né? vamos. Assim, a gente tem muita vontade de gravar um longa-metragem, sim, né? Vamos. Até para colocar assim no Alegria para concorrer a festivais e tal, toda essa situação. Mas com certeza vai ser de grande utilidade sim para a gente produzir junto, hein, Elton? Vai ser muito bom isso. Ai, com certeza. Ai, e assim, aquela coisa, vão produzir sim, como se. O pessoal ainda nem me chamou, já estou me oferecendo. Mas enfim, se você, Nada, quando vocês precisarem, cara, porque com de verdade, certeza. eu amo criar história. E Minha paixão, olha, minha Que segunda maior lindo. paixão, que é criar e história do pensa, zero. ó, Que bom. e Hum, pensar, né, o que a telepresença nos faz, né? Esse encontro tão lindo. Eu tô aqui no Amazonas, o Davis está em Rondônia, o El tá em São Paulo. Então, assim, a gente consegue, mesmo que limitada, mesmo que por telepresença, montar um hum, trabalho, né? Isso que é importante. Com certeza, Elton, a gente vai criar junto aí novos caminhos, né, do audiovisual aí. E falando com sobre certeza. audiovisual, o Davidson vai estar em lançamento, né, Davidson? Conta pra nós. Olha, Ah, se falando em ó, processo audiovisual aqui, deixando pra gente, né, já fazer então, esse
finalzinho aqui. Quero falar para vocês que, ó, dia 17 vai ter um clipe meu que a gente produziu, né, em produção do Alegria também, porque a gente, né, produziu aqui em Rondônia esse clipe. O Vitor estava aqui, o Vitor me dirigiu nesse clipe, tá muito lindo, né? Ali tá bem artístico, assim, eu vivi esse momento maravilhoso, esse processo, e eu vou compartilhar com vocês, né? Vai ter esse clipe dia 17, vai ter um breve documentário também, né? Não dia 17, mas mais para frente, que a gente vai compartilhar com vocês sobre todos os processos de criação, que é muito bom produzir, né? E é na área da música, e vocês estão convidados a assistir esse clipe dia 17, semana que vem. Legal. Vocês dois vão me lembrar. Vou lembrar, sim. Tá certo. E Elton, muito obrigado pela tua fala. Eu que agradeço. Muito obrigado. E é isso, amigo. Tá? Deus te abençoe aí nos teus projetos. Vamos ter projetos juntos, nem que seja por telepresença. Dezembro tu tá aqui no Amazonas de novo, né? Exato. Olha só, eu tô que nem Roberto Carlos, vou virar o Roberto Carlos na vida, só vou aparecer no final do ano. Mas é isso. Maravilha, gente. Tá certo, então. Tchau. Obrigado, Elton. Beijos. Beijão. E, gente, você que está nos acompanhando, muito obrigado por estar aqui até agora. Muito obrigado. E essas séries de lives vão continuar. O mês de fevereiro inteiro nós estamos assim com uma agenda bem cheia de lives. Convidados incríveis. Hoje nós tivemos aí a Bricinha Reis, a atriz Laura Gitana e o ator e cineasta Elton Barbosa agora com a gente. E foi algo incrível, assim, algo incrível. Então, continua com a gente, compartilha. Continuem ligados, porque vai vir muitas lives. A Josi Mendes está aqui maravilhosa nos acompanhando, gente, novamente. E ela vai estar participando de uma live com a gente. Opa. E a gente tem muitas histórias para contar também junto com a Josi, gente. Ela é maravilhosa, uma atriz excelente, que tem representado o Amazonas assim, gente, grandiosamente levado, né, o nosso nome mesmo, né, o Amazonas, né, aí para o Brasil todo, né? Participou aí de tantas coisas. E ela vai contar com a gente, compartilhar, hein, com a gente essas experiências que eu vou querer saber. Ela participou daquela série Aruanas, eu assisti. Ai, que né, legal. as cenas que ela estava maravilhosa, gente. A Josi é maravilhosa, gente. E tantos outros espetáculos. Agora ela também participou recentemente de uma premiação, né, do curta-metragem que ela fez, a atriz principal maravilhosa, né? Então, assim, tem muita coisa pra gente falar e continuem ligados aqui no Instagram do Alegria, tá, gente? No canal do Alegria também tem. Se você não é inscrito no canal do Alegria, vá lá, inscreva-se, que vai vir novidades ao decorrer desse ano, tá? Que a gente vai começar a movimentar as redes do Alegria. Então, fiquem ligados. Tá bom, gente? Vocês são suspeitos, a Josi falou. Maravilhosa. Elton, obrigado, gente. Beijos. Tá, um beijo. E um abraço, um beijo pra Bricinha e pra Laure. Elas foram maravilhosas também. Gente, a Laure e a Bricinha, gente, maravilhosa. Tá certo. Então é isso. Muito obrigado. Meu pai então, aí tá, aparecendo. Gente. Um abraço pro meu pai também. Então, é isso. Seu Euclides é seu pai? Isso, ele mesmo. Olha, prazer, seu Euclides. Um abraço aí pro senhor aí. Seu filho é maravilhoso. Ele é meio doido, né? O Elton é meio doido, né, pai? Mas estamos juntos. Tá certo, obrigado. Tchau, gente. Tchau, até mais. Gente, estamos por aqui, então. Ó, um beijo para todo mundo e continua ligado, hein? Vai compartilhando com todo mundo aí nas redes sociais. Acesse nosso canal no YouTube, que nós temos aí processos lindos de 2021. Temos lançamento também de um lindo documentário do ator e performer Leandro Lopes, que vai sair também no nosso canal. Muitas novidades aí. Então, o campo de audiovisual aqui do grupo tá incrível mesmo. Beijão. Fiquem todos com Deus e boa noite. Tchau. Boa noite, até mais. Tchau. Tchau.